Nós vamos à palavra do Senhor agora, amados de Deus, falando sobre depressão. O significado de depressão, por exemplo, na geografia, abaixamento de nível causado por pressão ou peso. A depressão, o que nós sentimos, é um sentimento ruim para a nossa alma, é um sentimento almático, é um sentimento da alma. Então, o nosso tema de hoje é depressão. O que provoca a depressão? A depressão normalmente ela é causada por alguma situação perturbadora, por estresse, que ocorre na vida da gente, porque na nossa vida ocorre muitos acontecimentos negativos, né? Como por exemplo, perda de um familiar, divórcio, problemas financeiros e às vezes tem a depressão que nem você não sabe nem a causa, mas é um sentimento da alma. Às vezes a pessoa está triste, ela diz: Eu não sei nem por que eu estou triste, mas ela está. Porque nós estamos dentro do mundo onde há esse sentimento, onde há algo que nós absorvemos, né? Nós viemos a absorver muitas coisas que vemos, que ouvimos, que sentimos. Então, a depressão, ela é provocada certamente por situações de peso, pela pressão da vida, pelas cobranças da vida, que muitos cobram de nós, nós mesmos cobramos de nós. Então, isso tudo produz em nós o quê? A depressão, o estresse, traz esse sentimento que às vezes existem empregadores, que isso já foi até discutido dentro das redes sociais, que dizia que eram demônios. Demônios. Depressão é porque a pessoa tem um espírito maligno, é um demônio. Então tem que vir para eu colocar a mão para eu expulsar esse demônio dela. Realmente a Bíblia, a palavra do Senhor mostra que depressão é um espírito maligno. Mas não é um demônio que você tenha, é um espírito, é um sentimento ruim, é um sentimento que te faz mal, é um sentimento que te faz mal, mas não como essas pregações sem entendimento da vida espiritual, da própria Bíblia, sem entendimento da própria palavra do Senhor. Porque quando a Bíblia fala espírito maligno, são as coisas que acontecem aqui na nossa vida, como tristezas, como medos, como pânicos, né? A gente tem pânico, tem medo, a gente tem esses sentimentos porque é isso que nos mostra que somos seres humanos. Quando você chora, quando você sente dor, quando você se emociona ou quando você fica triste, seja lá emoção negativa ou positiva, é o que mostra a sua humanidade. É o que mostra que você é um ser humano. Por isso você tem essas situações na vida, porque nós estamos aqui vestidos num corpo de carne, nós somos seres humanos. Então, esses sentimentos todos, eles são isso é a depressão. A depressão, né, o que que provoca a depressão? Normalmente são essas coisas, são perdas. E às vezes tem até aquele sintoma que você não sabe nem o que você. Tem pessoas que não sabem nem o que vai explicar. Como tem pessoas que acham que estão doentes, aí o médico faz exames nela de ponta cabeça e ela não tem doença física, mas é a depressão, porque ela está com medo de alguma coisa, ela está com pânico de alguma coisa. E isso é um problema da nossa alma. É um problema que mostra que nós somos seres humanos. Isso é que demonstra para as pessoas a nossa humanidade, como diz a Bíblia. São sentimentos, sabe, os sintomas da desesperança, da depressão. É o quê? Sentimentos de desesperança, luto, não é? Esses são os sintomas da depressão. A pessoa que tem pessimismo,
Parece que não, mas é depressão. Pessimismo, irritabilidade, pessoa muito irritada, muito irada, muito irritada. É um sentimento, é um sintoma, melhor dizendo, de depressão. Sentimento de culpa, aquela pessoa que cobra dela demais, dá conta, sabe? Ela massacra a si mesmo, um sentimento de culpa. Aquela pessoa que se sente inútil. A inutilidade é um sintoma da depressão. Pessoa que se sente desamparada. O desamparo é um sentimento de depressão. A perda de interesse que a pessoa tem, ou prazer pela vida, não é? Por praticar hobbies, por fazer qualquer atividade, ela perde o interesse ou até o prazer de praticar aquilo ali. Então, esses são os sintomas da depressão. E esse assunto é amplamente falado na Bíblia. A exemplo disso, a palavra do Senhor, por exemplo, quando fala do Senhor Jesus. O Senhor Jesus mostra esse lado humano para nós. Claramente, a palavra do Senhor mostra. Quando Jesus estava para ir à cruz, ele sabia que o que ele ia enfrentar uma jornada difícil. Ele estava ali sendo perseguido, ele estava ali sendo caçado para ser morto, ele estava ali para cumprir algo que ele deveria fazer, e ele sabia que aquilo era doloroso para ele, e ele ia enfrentar aquela situação. Então, o Senhor Jesus, diz a palavra de Deus, é onde mostra a humanidade dele, a humanidade de Deus. Porque Deus veio à terra, vestiu um corpo de carne, porque nós, os seus filhos, estamos vestidos num corpo de carne. Então ele veio vestir um corpo de carne para quê? Para nos libertar deste corpo de carne. Não é nos matar, é nos libertar. É nos dar todo o suporte para vencermos as tempestades da vida, para enfrentarmos as situações, mesmo sentindo, porque nós não deixamos de sentir. Não é porque a gente se tornou cristão que a gente se deixa de sentir as coisas, deixa de ser humano. Nós sentimos, nós choramos, nós sofremos, não é? Nós perdemos pessoas queridas. Então, mas nós não andamos de uma forma que aquilo venha acabar com você, venha fazer você desistir da sua vida. Então, nós temos o suporte da fé, o suporte de Deus. Não é que um cristão não pode sentir isso. Jesus sentiu isso. Jesus sentiu isso justamente porque a Bíblia faz questão de mostrar a humanidade dele. Ele veio vestir um corpo de carne para fazer uma nova aliança. Temos falado isso. Então, ao vestir esse corpo de carne igual ao nosso, ele também veio a ter os mesmos sintomas, os mesmos sentimentos que nós temos quando nós passamos por uma adversidade, quando nós estamos para enfrentar uma situação difícil, como nós estamos enfrentando na atualidade. Como nós estamos enfrentando uma situação que ela é extremamente difícil para qualquer ser humano. Qualquer ser humano. Porque Jesus, quando estava no Getsemane, mostrando a humanidade de Deus, mostrando a humanidade do Senhor Jesus. Por isso ele se compadece de nós, diz a Bíblia. Por isso ele se compadece de nós. Por isso ele não deixa a gente sucumbir às tentações, nos problemas, ele nos ajuda a vencer. Aqui está em Mateus capítulo 26, no versículo 36, quando Jesus está para ir ao Getsemane. Getsemane significa o quê? Que ele ia morrer. Ele ia enfrentar a morte. E quem é que gosta dessa palavra? Ninguém. Ninguém quer a morte. Ninguém quer. Tem gente que tem medo da morte. Lógico, é o ser humano.
A própria palavra do Senhor fala isso, mostrando para nós as nossas duas naturezas. Quando Jesus cita um salmo dizendo: sois deuses, com D minúsculo, porque todos vós sois filhos do Altíssimo. Mas como homem, certamente morrereis. Então, aí está o nosso lado que humano. Então, nós vivemos dentro desse mundo, atravessando, vivendo, acontecendo com a gente, vendo pessoas passando pelos problemas. Então, é uma pressão, é um peso. Por isso que Jesus, gente, fala: lançai sobre mim o seu fardo pesado. Venha a mim, você que está cansado, você que está sobrecarregado, aprenda de mim, que eu vos aliviarei. Então, esse é o convite de Deus para a nossa vida, é o convite da salvação, é o convite da salvação eterna, mas é o convite da salvação da nossa vida diária aqui. Porque não tem como uma pessoa que está nesse mundo não passar por perdas. Aqui nós temos ganhos e perdas. Aqui nós enfrentamos dificuldades. O cristão chora. O Senhor Jesus chorou quando perdeu o grande amigo Lázaro. Jesus chorou ao ver o seu amigo morto. Se emocionou, diz a Bíblia, está em João, se comoveu no seu espírito. E ele chorou. Então o cristão não é fraco. O cristão é um ser humano. O cristão é um ser humano. Então a palavra de Deus mostra aqui, ó, no capítulo de Mateus 26, a Bíblia diz que Jesus foi a um lugar chamado Getsêmano com seus discípulos, e ali ele foi para orar, levando junto com ele a Pedro, e ele disse o seguinte, e os dois filhos de Zebedeu, a Bíblia fala, Jesus foi com eles ao Getsêmano e começou a entristecer-se e a angustiar-se, porque ali havia chegado a hora dele, a hora de atravessar aquele problema difícil, a hora de entrar numa luta ferrenha, porque ele tinha que morrer para nos salvar. Jesus tinha que ir na morte para nos tirar dela. É isso que todo mundo tem que valorizar em sua vida e entender por que você recebe Jesus na sua vida. Porque quando a gente recebe Jesus na nossa vida, nós estamos recebendo a vida. Porque ele teve que ir lá, na morte. Porque lá que nós estávamos. É lá que nós estávamos, na morte, por causa do pecado. Então a palavra do Senhor diz que Jesus foi com seus discípulos para orar. A orar ao Pai, o que nós fazemos. Mas ele começou a entristecer-se. Ele começou a angustiar-se. E então ele disse: olha o que Jesus disse. A minha alma está profundamente triste até a morte. Jesus estava assim, ó. Essa situação estressante, essa situação perturbadora, sabe? Estava causando mostrando a humanidade do nosso Salvador. Como que ele ia se compadecer de nós se ele não tinha provado disso? Ele provou o que é estar vestido num corpo de carne. Jesus sabe o que nós passamos. Por isso ele habita dentro de nós em espírito. Por isso ele disse: eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar. Eu vou voltar para vocês. Eu não vou deixar vocês sozinhos aqui. Vocês não vão ficar sozinhos. Eu vou estar, o meu espírito estará com vocês até a consumação dos séculos. Então, esta é a fé. É isso que nos levanta, é isso que nos faz atravessar o choro, a tristeza, a depressão, a angústia. Porque tem cura a depressão. É uma cura
espiritual, é uma cura, é um milagre de Deus na nossa vida. Um milagre. Porque Deus pode curar, com certeza Ele pode curar qualquer coisa. Então, por isso que a gente coloca a nossa vida na mão de Deus. Porque ele mesmo diz: considerai, há há dias bons e há dias de trevas também. Considerai isso. O que ele está falando? Prepare a sua vida. Prepare a sua alma. Lembra que a gente sempre cita Jesus dizendo: eu não vim para matar a sua alma, eu vim para salvar. Salvar dessas pressões, salvar dos estresses, salvar das perdas que nós temos nessa vida. Quantos estão me ouvindo que já perderam coisas, já perderam pessoas queridas, já perderam entes queridos, já estiveram diante de situação que elas tinham que enfrentar aquela situação porque não tinha jeito? Quantos? E você hoje está aqui ouvindo essa mensagem. Ultrapassamos aquilo, vencemos. Jesus estava numa situação, como ele mesmo disse, profundamente triste até a morte. Fica comigo e vamos vigiar. Assim ele disse para os amigos. Então, abençoado de Deus, aqui a Bíblia mostra e nós somos humanos também. Não se condene, mas eu declaro você segurando na mão do Senhor Jesus Cristo, recebendo a palavra dele, acreditando nela, para você vencer os medos, as pressões, as perdas dessa vida. Então, ele disse: vigiai e orai, Mateus 26, 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tá vendo? Nós somos seres humanos. Como diz a Bíblia, sois deuses com D minúsculo, porque todos vós sois filhos de quem? Do Altíssimo, o Espírito, onde habita o Senhor. Por isso que a vida espiritual, ela é interior, não é exterior. Nada de religião que leva você a se exteriorizar vai fortalecer você no dia mau, vai fortalecer você em grandes adversidades. Porque tem que ser o seu espírito. Lembra que a palavra do Senhor diz para a gente vestir a armadura de Deus, para a gente confessar que Deus a nossa segurança, é o nosso porto seguro. Caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não cai? Então, tudo isso é a firmeza de um espírito. Essa pessoa não está na humanidade dela, vivendo pelo físico, vivendo pelo lado humano, ela está vivendo pelo lado espírito, ela está vivendo pelo deusado dela, que ela tem. Você tem um deusado, Deus está em você. Deus, não adianta a religião querer tirar, ela pode até tentar, e algumas pessoas incrédulas vão por esse caminho, mas a verdade espiritual, a verdade de Deus, ele está em você, para salvar a sua alma. Salvar a sua alma da depressão, da angústia, salvar a sua alma nesse dia da tentação. A palavra do Senhor diz: vista a armadura de Deus, para que no dia mau você vença tudo e permaneça de pé. Então, exatamente o que Jesus está passando. Ele está passando o dia mau. Ele está passando o dia difícil. Ele estava para ser preso. E a partir do momento, Jesus já vinha sendo perseguido. Sendo perseguido, fugia, escapava, mas teve esse dia que ele foi preso. E a partir do momento que Jesus foi preso, os seus algozes, os seus inimigos, jamais o soltariam. Tanto é verdade que o povo preferiu soltar um homicida como Barrabás do que soltar Jesus, porque os religiosos é que não quiseram soltar Jesus, incitaram o povo a não soltar Jesus. E sim, eles preferiram um assassino, porque essa era a vontade deles, liquidar Jesus, acabar com ele. Então, a partir do momento que pegasse ele e o prendessem, ele jamais o soltaria. Ele então está
na última oração que ele faz junto com os seus apóstolos. Depois ele foi preso. Por isso ele diz: Pai, olha a fraqueza de Jesus. Fraqueza no sentido do corpo que ele estava vestindo, como o nosso. Ele disse: Pai, ele estava orando a Deus, ele disse: Pai, meu pai, se não é possível passar de mim esse cálice sem que eu beba, porque ele estava pedindo a Deus: se o Senhor puder, tira de mim esse cálice. Mas ele disse: que não seja feita a minha vontade, mas sim a sua vontade. Então, aqui você vê a humanidade do Senhor Jesus. A palavra de Deus diz que ele se fez pobre para nos tornar ricos. Você é rico porque você é um herdeiro de Deus. E o que você herdou? A presença, o espírito de poder, que é o Espírito Santo. Para você te segurar na mão dele, abrir os mares, não é? Abrir os mares que se põem na sua frente, vencer os inimigos, não retroceder, seguir adiante e vencer. Você que está passando por isso, você tem que ter vontade de vencer, dizer através desse momento que você está ouvindo essa mensagem: eu vou vencer. Eu creio que Deus está em mim. Então a palavra de Deus mostra o tempo todo para nós. Tiago, por exemplo, diz, né? A palavra de Deus lá em Tiago, no último versículo do capítulo de Tiago, Tiago nos lembra Elias. Nós temos falado de Elias. Elias é um exemplo também de depressão, um profeta que estava em depressão. Eles perderam a fé em Deus? Eles deixaram de acreditar em Deus? Não. Jesus deixou de acreditar no Pai porque estava passando por tristeza? Porque estava com a alma profundamente triste? Jesus deixou de acreditar no Todo-Poderoso, no Pai Todo-Poderoso, no grande eu sou, porque ele estava se sentindo angustiado? Elias deixou de acreditar em Deus porque ele entrou em depressão, porque ele queria morrer? Não. Não é essa a situação. Elias, um homem, um profeta que veio, nós tivemos uma mensagem da viúva de Sarepta, a terra passando fome. Vai para a casa da viúva, ajuda a viúva. Naquele tempo, o filho da viúva morre, ela cobra de Elias a morte do filho. Ele vai e ressuscita o filho, cura o filho. Então, olha a vida desse homem, a vida de um profeta de Deus, de um homem de Deus, é uma vida assim, para que todos os cristãos atuais entendam isso. Eu estou triste. Mas o pastor disse que é um demônio que entrou em mim. Eu estou angustiado. O pastor disse que eu sou fraco. Você é fraco, mas não foi o pastor que disse, foi Deus que disse. Mas não é porque você é fraco que você tem demônios, não, abençoado. Não é porque você perdeu a fé em Deus, não. É porque isso faz parte da nossa humanidade. É por isso que Jesus está em nós. Eu volto a repetir, para separar a gente dessa carne e fazer a gente viver pela mente da fé, pela mente espiritual. Mas, sabe, quando você se une ao Senhor, sabe, para que você vença essa barreira, vença essa dificuldade. Não se julgue além do que você, sabe, não coloca mais problema na sua vida porque você está se aquietando, porque você está angustiado. Não se acha assim, não se acha só porque você é um cristão, por exemplo, está assim deprimido, está passando pelo espírito do medo, você se sentir pior porque você é cristão, então você não era para estar se sentindo assim, não. Você continua confiando em Deus e é por isso que você vai vencer. Então Elias, ele vem, de repente ele vem, faz um desafio aos profetas de Baal. Ele era um profeta de Deus, ele estava mostrando o poder de Deus, ele desafia. Ele desafia os profetas de Baal, fazendo o grande desafio, lembra? De fazer descer o fogo do céu lá no Monte Carmelo. Elias era um homem só.
Ele faz um desafio a 450 homens idólatras. Então ele queria mostrar o poder de Deus. Então isso tudo era uma coisa que a alma sobrecarregava, era um estresse. Mas ele estava ali desafiando e ele mostrou o poder de Deus. Olha o grande Elias aí. Olha o grande homem de Deus aí, mostrando o poder de Deus, mostrando o Deus dele. E de repente, ele faz chover. Né? Lembra a viúva de Sarepta e todo mundo estava passando pela fome, porque a terra estava 3 anos sem chover? E lá em Tiago, a palavra do Senhor diz que Elias orou e fez chover. Então, depois que ele desafiou os profetas de Baal e mostrou o poder do Deus dele, do nosso Deus, do Criador dos céus e da terra, ele mostrou quem era o Deus dele, que agia, que vinha, que escutava o clamor dele, veio e destruiu aqueles idólatras. Então, ali Elias, logo em seguida ele ora para que viesse a chover, e ele avisa a Acabe que ia chover. E a terra já estava há 3 anos sem essa chuva. Por isso que Tiago diz que Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Elias, o grande profeta Elias, que é citado de ponta cabeça na Bíblia, ele que aparece no Monte da Transfiguração junto com Jesus, tem um grande ensinamento esse monte também. Então, Elias, a palavra de Deus está dizendo, ele era sujeito aos mesmos sentimentos que nós, ser humano vencendo os desafios da vida, enfrentando as dificuldades, e a palavra de Deus diz, ele orou com instância e a terra recebeu a chuva. Então, no capítulo de primeiro livro de Reis, desde o capítulo 17 ao 19, fala sobre a vida de Elias. Então, Elias derrotou os idólatras. Elias mostrou a todo o povo que Deus era aquele que escuta o nosso clamor, escuta e vê a nossa situação e vem nos ajudar. Ele age, ele tem pés e anda, ele tem boca e fala, ele tem olhos e vê. Não é uma idolatria, como eles tinham uma imagem de Baal e ele não se movia quando eles clamavam, eles se cortavam, eles sangravam e viraram a noite clamando a sua imagem e ela não pôde salvar a eles. Então, a palavra de Deus mostra, essa é a vida de Elias aqui no mundo. Olha a pressão, olha as situações difíceis, olha as cobranças, esse desafio. Então, tudo isso mostra Elias. Elias ora 7 vezes. 7 vezes significa uma oração completa, a oração da fé, por isso choveu. Veja, Deus não podia mandar simplesmente a chuva, mas o homem, Elias, orou. Nós também temos situações na nossa vida, a pessoa pode perguntar, por que Deus não resolve logo meu problema? Você tem que orar. Jesus foi para o Getsemane orar. Elias foi orar. Porque a questão é o ser humano está sempre falando, por que Deus não resolve? Por que Deus não resolve? Resolve orando a Deus. Elias orou. Deus não deu a seca? Ele não disse que não ia chover? Então ele podia muito bem, de repente, fazer assim: chove. Não, Elias orou. Elias orou, a Bíblia mostra isso em primeiro livro de Reis, do capítulo 17 ao 19, e Tiago também. Elias orou e a chuva caiu. Então, nós também, diante das nossas situações, não temos que estar questionando Deus nada, mas orando ao nosso Deus, orando ao nosso Senhor, orando diante dele, clamando diante dele. Elias orou, Jesus orou. Então, Elias orou
para que chovesse, e ele disse: Acabe, que era o rei Acabe, marido de Jezabel, você sobe porque a chuva está chegando. E de repente, Acabe vai para casa e conta a Jezabel que Elias venceu todos os profetas de Baal e foram destruídos. E Jezabel era uma mulher iníqua, maligna. Ela matava os profetas de Deus. Ela matava os profetas de Deus. E Elias matou os profetas de Baal. Elias não, Deus. Não foi Elias que matou, foi Deus. Porque a pessoa de Deus não mata ninguém. A pessoa de Deus, é como diz a palavra do Senhor, a justiça do homem impede a justiça de Deus. É Deus que faz o milagre na nossa vida. É Deus, através da nossa oração, do nosso coração, é que resolve as nossas questões nessa vida. Então, a palavra de Deus mostra Jezabel, quando soube, através do seu marido Acabe, o rei Acabe, que Elias fez esse desafio e os profetas dela, os profetas de Baal, da idolatria dela, haviam sucumbido, porque o poder de Deus foi maior sobre eles. O Deus, o nosso Deus, o Criador, o grande eu sou, de quem nós somos, venceu. Então, ela manda dizer para Elias, o seguinte: ela fez uma ameaça de morte para ele. Ela disse para ele o seguinte: façam-me os deuses, com D minúsculo, como lhes aprouver, se amanhã, esta hora, não fizer eu, Jezabel, a tua vida, como fizeste a cada um desses profetas de Baal. Então ela estava revoltada, com sangue nos olhos, né? E Elias temeu, levantou para salvar a sua vida. Elias se mandou, pegou o seu empregado, colocou no lugar e foi sozinho para o deserto. Então, Elias, recebendo essa ameaça de morte, ele se assentou debaixo de um zimbro, de uma árvore, e pediu para si a morte. Isso é depressão. Isso é depressão. Essa era a pressão que ele estava passando naquele momento. Essa era uma ameaça contra a vida dele. É uma ameaça contra a vida dele. O que nós estamos passando atualmente é uma ameaça contra a nossa vida de várias maneiras. E essa depressão pode chegar na vida das pessoas e não é para chegar, porque Deus não vai. Nós vamos orar para que Deus coloque anjos no seu coração, na sua vida, na porta da sua casa. Não vamos deixar de orar, mas orar com sabedoria, orar com fé. Sabe, orar com fé, permanecer na certeza de que ele está te ouvindo e está te abençoando. Então, Elias pediu a morte. Elias, ao receber essa ameaça dessa mulher, ele então pediu para si mesmo a morte. O que ele fez? Sentou embaixo de uma árvore e disse para Deus: toma agora, Senhor, a minha alma, pois eu não sou melhor do que meus pais. Deitou-se debaixo daquela árvore, e eis que um anjo tocou, levantou e disse: levanta-te e come. Então ali Elias, ele desistiu. Porque ele não acreditava em Deus? Não. Porque ele deixou de acreditar no Todo-Poderoso? Não. Ele estava cansado. Ele estava sobrecarregado, ele estava vindo dentro de um acúmulo de acontecimentos negativos na vida dele. Era uma coisa, era outra. Ele saía de um problema, tinha que resolver outro. Ele saía de um problema, tinha que resolver outro. Ele foi para a casa da viúva, levou o alimento ali, porque ele levou a palavra de Deus, dizendo para ela, ele mandou dizer que enquanto a terra durar na seca, ele proverá o seu alimento. Então ele estava ali. Daqui a pouco o filho da viúva morre. Olha, mais uma situação para Elias resolver. Depois vem os profetas de Baal, mais uma situação para resolver. Ele se viu que sobrecarregado.
Mas ele não perdeu a fé e confiança em Deus. Ele estava mostrando a humanidade dele, a fraqueza dele. Como disse Jesus, a nossa carne é fraca. Quantas pessoas estão me ouvindo que já resolveu uma situação ruim, agora tem outra para resolver? Nós viemos de um temporal no Rio de Janeiro e no Brasil, destruindo casas, destruindo famílias, destruindo pessoas, e perderam tudo, 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 e passa para lá e perde ente querido, perde isso, perde aquilo, adoece. Daqui a pouco vem a pandemia. As pessoas ainda estão reconstruindo suas vidas pelas perdas da tempestade, e vem o coronavírus, vem essa situação. É muita coisa, abençoado, em cima daquilo que Jesus disse: a carne é fraca. Por isso nós precisamos de nos apegar ao Senhor, segurar na mão de Deus, fazer o que Ele está mandando, acreditar de todo o nosso coração, entregar a sua vida para Jesus. O que é entregar a sua vida para Jesus? É você não se preocupar com o dia de amanhã. É você não se preocupar com nada. É você orar e acreditar e descansar que ele vai te ouvir como ele ouviu Elias no desafio do problema que ele estava atravessando. E ele vai te ouvir também no desafio que você está enfrentando nesses dias da sua vida. Então, é para mostrar a nossa humanidade. Elias quis morrer, mas Deus não deixou. Porque Deus não nos abandona, abençoado, porque choramos, porque ficamos tristes, porque ficamos desanimados, porque ficamos apavorados diante de uma situação. Ele vê isso em nós, mas ele não nos abandona. Elias, eu quero morrer. Deus podia falar, que é isso, Elias? Não, mas Deus não abandonou, ele mandou um anjo. Elias não queria comer, porque não comendo, isso é típico da depressão. Levar você para um quarto escuro, você se isolar totalmente das pessoas. Você não quer comer, você não tem vontade de nada, você... Sabe? Então, Elias, ele fez isso. Ele entrou numa caverna. Ele se isolou das coisas. Isso é depressão. Isso é depressão. E Deus não abandonou Elias, como Deus não abandonou a mim e nunca vai abandonar, e nem a você. Nunca! Porque você se entristeceu, porque você chorou, porque você desanimou, porque você fraquejou, porque você continua confiando no Senhor. Elias continua sendo profeta de Deus, mas ele está passando, como disse Jesus, pelo problema da alma. Pelo vale da sombra da morte. Ele está passando pelo dia difícil da vida dele, pelo tempo difícil, porque ele vem numas condições ruins sucessivas, sucessivas, sucessivas. Quando se viu, por isso Jesus disse: você que está cansado, está sobrecarregado, vem a mim, ore, vem a mim, ore, ore. E é isso que eu declaro, abençoado. Que essa mensagem venha levantar o seu coração, venha levantar a sua mente, venha levantar a sua vida. Deus não abandonou Elias, Deus não abandonou Jesus. Ele mesmo disse: todos me abandonaram, mas eu não fiquei só, porque o Pai sempre esteve comigo. Então Jesus fala isso, Elias está aqui sendo ajudado, Deus manda um anjo para falar, para ajudar ele no dia da tristeza dele, no dia do desânimo dele. Deus estava lá para ajudar ele. Deus estava lá para animar aquele homem. Deus não desiste de nós. Por isso, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu entrego essa mensagem para você. Para você também não desistir de você. Não desistir de lutar. Lutar. Eu sei que você está cansado, está sobrecarregado, mas lutar que eu estou falando é você voltar os seus olhos espirituais, voltar os seus pensamentos, voltar a sua fala, voltar-se para Deus e orar e deixar na mão dele
e ele vai te ajudando, como ele fez com Elias. Ele vai enviando os anjos, ele vai enviando a providência dele para te ajudar diariamente. E eu entrego essa mensagem para você, porque eu quero ver você curado, eu quero ver você restaurado, eu quero ver você reanimado, eu quero ver você curado, fortalecido no Senhor. Eu quero ver você fortalecido no Senhor. Você que está me ouvindo, aonde você estiver. E eu estou aqui dizendo isso. Eu quero ver. Ver no sentido que é o desejo do meu coração. É que você se levante, se reanime no Senhor todos os dias da sua vida. Nós vamos orar.